Identidade é o que as pessoas ficam sabendo quem você é, ou não é? Você não anda com identidade. E a identidade, ela diz o quê? Tua filiação, né? Uma numeração que você tem relacionada àquela identidade, a tua foto, a tua impressão digital, e ali te identifica quem verdadeiramente você é. Isso é identidade. Só que eu não quero falar hoje sobre essa identidade, papel que todos nós temos. Eu quero falar sobre uma identidade mais profunda, que vai nos trazer uma colheita plena no futuro. Baixando a Rabá, o ano que virá, o que eu espero? Eu preciso entrar nessa identidade. E o título é hoje: adquirindo a identidade de Cristo, para que eu possa viver o melhor que Ele tem para mim. Então, eu preciso adquirir essa identidade, porque quando as pessoas olharem para nós, eles vão ver em nós uma identidade. Qual é essa identidade? A identidade de Cristo. E com essa identidade, meu querido, minha querida, você tem acesso a qualquer lugar. Eu lembro, antigamente, a gente ia numa exposição que tem lá na nossa cidade, e eu ia lá, pagava um dinheirão, e ia lá, os policiais davam carteirada e entrava de graça. Eu ficava, rapaz, eu trabalho, pago, e ele vai lá e mostra a identidade dele, porque a identidade dele favorece essa área, e ele tem livre acesso. O PM, geralmente, ele entra em qualquer lugar que ele quiser. O policial, ele entra em qualquer lugar. Aí eu achei que, quando eu fosse militar, né, das Forças Armadas, eu ia poder assim também, né? Não, só policial. Isso quer dizer o quê? Que existem identidades que te colocam em acessos que outros não têm. Vocês estão me entendendo? E eu quero que vocês entendam que, adquirindo a identidade de Cristo, nós conseguimos acesso a lugar que muitos outros não têm. Nós conseguimos direito a receber coisas que outros não têm. Por quê? Porque não tem essa identidade de Cristo. E eu queria que você abrisse tua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri para o meu ego orgulhoso, para que o meu ego orgulhoso não viva mais. O Messias, porém, vive em mim, e a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Diz assim, aquela versão conhecida que o apóstolo Paulo fala: já não sou eu quem vive em mim, agora é Cristo quem vive em mim, é Ele quem domina a minha vida. Quando nós entramos nessa magnitude de entender isso que o apóstolo Paulo estava falando e vivendo, nós adquirimos a identidade de Cristo. Porque quando as pessoas olham para nós, eles não enxergam a gente, eles enxergam a luz de Cristo em nós. Por isso passamos a viver decorrente à identidade de Cristo, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Mas é difícil entrar nessa magnitude. Mas nós precisamos entender que quando nós conseguimos entrar nessa profundidade, portas inimagináveis se abrem sobre a nossa vida. E nós vivemos coisas que nunca imaginaríamos viver na nossa vida. É um esforço entrar nessa dimensão de adquirir a identidade de Cristo? Mas nós precisamos entender que quando eu me esforço e entro nessa identidade,
um céu se abre sobre a minha cabeça e coisas começam a acontecer sobre a minha vida, porque a identidade de Cristo está em mim. E quando Cristo morreu e ressuscitou na cruz do Calvário, Ele tirou todo o impossível sobre as nossas vidas. É isso que precisamos entender. Se eu quero viver Bashana Rabá, um ano que virá melhor, eu preciso entrar nessa dimensão de viver a identidade de Cristo, para que eu não entre um ano como eu estou vivendo agora. Existem pessoas que entram um ano, passam um ano e vivem a mesma vida. Tem gente que vai para a praia, botar um barquinho para Iemanjá, tem gente que dá 7 pulinhos para São Longuinho lá, né? Tem gente que vai para o Rio, tem gente que faz um monte de coisa para ver se muda de vida. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, não muda. Pode até melhorar em algumas areazinhas, mas a plenitude que nos é disposta só é liberada quando entramos na identidade de Cristo. Há um mover sobrenatural tão tremendo, que coisas começam a acontecer na nossa vida que a gente nunca imaginaria que iria acontecer. Coisas começam a acontecer, você, mas meu Deus, eu não imaginava isso. Ou então, meu Deus, é além do que eu esperava. Oh meu Deus, veio mais rápido do que eu imaginava. Meu Deus, eu nem imaginava que isso iria mais acontecer na minha vida. Porque entramos nessa profundidade de adquirir essa identidade de Cristo. Essa é a chave para termos uma vida plena. Por isso não é fácil, por isso tem muita gente frustrada. Por quê? Porque ela entende que o caminho não é fácil e ela começa a querer criar atalhos para tentar chegar no denominador comum, que é lá na frente, mas com Deus não existe atalhos. Ou você faz por completo, ou você não chega ao seu objetivo. Com Deus não há atalhos. Eu lembro, há mais ou menos 6 anos atrás, um amigo meu me queria consagrar pastor. Eu falei, não é o tempo. É o sonho de todo mundo, era o meu. Quem não quer? Mas eu sabia que se eu aceitasse aquela oportunidade, eu estava queimando etapas no meu ministério. Eu falei assim, quando chegar o tempo certo, eu vou saber. Deus vai falar comigo. Então, precisamos entrar nessa dimensão de adquirir essa identidade, para que a gente possa experimentar tudo que Deus tem para as nossas vidas. O Evangelho do Reino, quando Jesus veio pregar o Evangelho do Reino, Ele veio trazer a oportunidade de vivermos uma vida plena aqui, para que através dessa vida plena o nome dele fosse exaltado. Tem fundamento essa vida plena aqui. Não é simplesmente para a gente usufruir como filhos de Deus, não. É porque numa vida plena nós exaltamos ao nome do Eterno. A nossa vida precisa ser um louvor, uma adoração ao nome dele. Gálatas 3, 26 a 29. Só mais um capítulo, Gálatas 3, 26 a 29. Diz assim, 26 a 29. Porque em união com Messias, todos vocês são filhos de Deus, por meio dessa fidelidade decorrente da confiança. Tantos de vocês quantos foram imersos no Messias, do Messias se revestiram. Nele não há judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, porque em união com o Messias Yeshua, todos vocês são um. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Amém? Então, em unidade, em enxerto ao Messias,
nós nos tornamos um e somos considerados filhos, descendentes de Abraão, e entramos nas promessas proferidas a ele. É Bíblia. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O mal da igreja, a igreja hoje, muitas igrejas são criticadas porque elas falam: você é vencedor, você vai conseguir, você vai alcançar, você vai prosperar. Amém, eu creio. Isso é bíblico, nós acabamos de ler. Mas existe uma questão. Você precisa estar inserido em Jesus. Quando somos inseridos em Jesus, mediante o seu sacrifício, mediante a sua ressurreição, mediante o batismo em águas, nós somos considerados descendentes de Abraão mediante Jesus e temos direito a promessas. Mas por que muitas das vezes não recebemos as promessas? Aí que está o X da questão. Porque muitos de nós, muitas das vezes, quer um evangelho fácil, um evangelho de facilidade, um evangelho de achismo, um evangelho de eu acho isso. Não, isso daqui não é assim, isso daqui eu acho que era assim. Não, a palavra de Deus, cumprir os mandamentos e os princípios, que terás as bênçãos. Não é o que diz Deuteronômio? Então, quando entramos nessa identidade de Cristo, nós vivemos o melhor período que temos para viver. E eu creio que isso vai começar a partir de hoje, amém? Não é nem 2015, vai começar a partir de hoje. Muitas coisas começarão a acontecer a partir de hoje, porque estamos entendendo que estamos entrando nessa identidade de Cristo. Amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. Aqui está a chave para ter uma vida melhor e plena, que muitos não querem. Então, Jesus falando, disse a todos: se alguém quiser me seguir, terá de dizer não a si mesmo, tomar diariamente a sua cruz e continuar a me seguir. Pois quem tentar salvar a vida, a destruirá, mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Então, não é simplesmente eu quero adquirir a identidade de Cristo e entrar e receber as promessas. Não, existe deveres. Essa semana eu postei no Face assim: muitos hoje em dia querem os direitos que a Bíblia nos fornece, as promessas, mas não querem cumprir os deveres que ela exige. Então, para recebermos o melhor, nós temos que entrar nessa identidade. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso fala o quê? O meu eu precisa morrer, as minhas vontades precisam morrer. O meu ego precisa morrer, o meu orgulho precisa morrer, para que
Cristo verdadeiramente passe a viver em mim. Isso é adquirir a identidade de Cristo. Costumo sempre falar lá em casa, eu cito aquele tema daquele filme, em seus passos, o que faria Jesus? Você tem que tomar uma atitude, uma decisão, o que Jesus faria aqui? Se eu tenho a identidade de Cristo, eu preciso agir como Ele agiria. Por isso que existe muita gente, infelizmente, e por isso se remete ao início que eu falei, sacerdotes que não pregam a verdade para o povo, muita gente frustrada, porque só conhece a Deus das promessas. Você vai receber, você vai ser abençoado, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai isso, amém, eu creio nisso. Mas existe deveres para que eu possa entrar nessa magnitude. Não é simplesmente a graça não nos leva a vivermos isso, a graça nos leva à salvação. A graça nos leva à salvação. A salvação é mediante a graça. Mas o viver o melhor aqui na terra é mediante cumprimentos de leis, de mandamentos, de princípios. E o grande perigo de você se encostar na graça é você se descambar para um lado que você começa a descumprir os mandamentos, aí começa a se desviar, e aí vai por aí afora. O grande perigo é esse. Mas é a graça quem salva. Então nós precisamos entender, viver o evangelho do reino não é fácil. É para quem é macho e macha. A palavra de Deus não diz que o evangelho do reino é tomado por esforço. Tem dia que você não quer orar, mas você tem que orar. Tem dia que você não quer ler a Bíblia, mas você tem que ler a Bíblia. Tem dia que você não quer jejuar, mas você tem que jejuar. Tem dia que você não quer vir à igreja, mas você tem que vir à igreja. Então o reino de Deus é tomado por esforço. Por isso que a Bíblia fala que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Ah, não, estou com preguiça de orar hoje. Ah, não, estou com preguiça de ler a Bíblia hoje. Ah, estou com preguiça de jejuar hoje. Ah, estou com preguiça de ir à igreja hoje. Ah, estou com preguiça de tanta preguiça. Jesus vai vir e a pessoa vai ficar. Por isso que a Bíblia diz que os preguiçosos não herdarão. Porque é por esforço. Tem dia, amigo, que a tua carne geme, é ou não é? Tem dia que a tua carne parece que quer pular, sair de dentro de você, se transformar em outra pessoa e te dar uma surra. Falar assim, para com esse negócio de ser crente. A tua carne muitas das vezes quer fazer isso. Hoje eu encerrei um período de 90 dias de jejum. Teve dias que parecia que eu não ia aguentar, que eu ia desmaiar. Aí vem a carne, para com isso, cara. Olha só o que você está fazendo com o teu corpo. Você está quase desmaiando. Come, é melhor para o seu corpo. Olha, você está jejuando e não está vindo ninguém para a igreja. Você está jejuando e não está acontecendo nada. Você está jejuando e as coisas estão piorando. Você pensa que eu não apanhei esses 90 dias do diabo na minha mente, tentando fazer eu desistir? Olha para a tua igreja, que Deus deu para você tomar conta, não tem ninguém. Para com isso, desiste disso, chuta o balde, desiste do evangelho, isso não é para você.
E eu todo dia matando a minha carne, matando o meu ego, matando o meu eu, falando não sou eu mais que vive em mim, é Cristo vive em mim, é Cristo que vive em mim, é Ele que determina a minha vida, é Ele quem comanda a minha vida, é Ele quem direciona a minha vida, é Ele quem controla a minha vida, é Ele quem manda o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, é Ele quem manda o que eu devo falar, o que eu não devo falar, é Ele que manda a atitude que eu devo tomar e a atitude que eu não devo tomar. É Ele quem comanda a minha vida. E o mais fabuloso disso é que Deus, Ele é tão fabuloso que Ele te mostra o futuro, para tu se apegar àquilo. Olha o que eu tenho para você. Então vale a pena entrar nessa identidade de Cristo. Porque o que Ele tem para nós, entrando nessa identidade, é maior do que o que a gente possa fazer sem Ele. Eu digo para qualquer um de vocês e para mim mesmo, por mais que nos esforcemos em vencer na vida, em tentarmos ser felizes, em tentarmos ser bem-sucedidos profissionalmente, financeiramente, familiarmente, por mais que a gente consiga algo, nada se compara ao que Deus tem para nós. Nada. O que Ele tem para nós é muito maior do que pedimos e pensamos, a palavra dele diz. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Pensamentos de paz e não de guerra, para dar o fim que nós desejamos. Então nós precisamos entender e entrar nessa dimensão de que 2015 será o melhor ano de todos das nossas vidas. E será o início, porque os que virão serão melhores e melhores e melhores e melhores. Porque entraremos nessa dimensão de adquirir essa identidade de Cristo. E o diabo, ele é tão manipulativo, ele é tão mesquinho, que essa palavra é tremenda, que poderia estar cheio aqui para a pessoa receber essa palavra que está sendo ministrada. Quantas pessoas carecem de uma palavra assim? Não vem de mim, tá? Vem do Senhor. Eu só sou o meio. Adquirir essa identidade para vivermos o melhor período da nossa vida. Cristo tem o melhor para nós. Cristo deseja um melhor para nós, mesmo que com sacrifício. Que doideira é essa? Com sacrifício iremos receber melhor? Sim, com Deus é assim, porque Ele fala, aquele que tentar salvar a sua vida, a destruirá, mas quem perder a vida por minha causa, a salvará. Deus é tremendo. A nossa mente, ela não consegue captar as coisas de Deus. Há quase 8 anos atrás, Deus me deu uma visão, que iria me colocar sobre a liderança de 5.000 jovens. E aí a nossa mente começa a imaginar um monte de coisa, uma igreja com 5.000 jovens, né? Começa a sonhar, imaginar, Deus vai vir, e ali você vai amadurecendo, e a visão de Deus vai amadurecendo. E esse tempo atrás eu estava falando com Sheila, rapaz, tu lembra daquela visão que Deus me deu? Olha onde a gente está. Eu lido com 500 jovens por ano. Eu lido com 500 jovens por ano. Eu nunca ia ter essa oportunidade na minha cidade. Nunca. E aquilo que Ele fala, Ele cumpre. É isso que a gente precisa entender, queridos. Quando a gente entra na vontade dEle, que é perfeita, é agradável ao ser humano,
Mesmo que a gente possa estar passando a maior luta possível, a gente está alegre, a gente está feliz, a gente está sabendo que está fazendo o propósito dele e tudo dá certo, mesmo que para o mundo não esteja dando certo. É coisa de louco. Por isso que a palavra de Deus diz que o mundo não entende. O mundo não consegue entender essas coisas, esses mistérios de Deus são guardados somente para os seus. Somente para os seus. Por isso que eu falo, nada do que a gente vem experimentar no mundo, nada do que a gente venha receber do mundo é comparado ao que Deus tem para nós. Amém? Efésios 4, 17. Amém? A identidade de Cristo está em não viver mais como o mundo vive. 17 diz assim: assim eu lhes digo, na verdade, em união ao Senhor, insisto, não vivam mais como os pagãos, com sua forma inútil de pensar. A inteligência deles foi envolta em trevas e foram alienados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, em virtude da resistência à vontade de Deus. Eles perderam toda a sensibilidade e se entregaram à sensualidade, praticando todo tipo de impureza, sempre prontos para mais. Todavia, esta não é a lição aprendida do Messias. Se vocês realmente lhe tiveram dado ouvidos e se foram instruídos a seu respeito, então terão aprendido o que está em Yeshua é verdade, porque ela está totalmente... Por isso, no que concerne ao antigo estilo de vida, dispam-se da velha natureza, porque ela está totalmente apodrecida por seus desejos enganosos. Deixe seu espírito e mente serem renovados e se revistam da nova natureza, criado para a piedade que expressa em si mesma a justiça e a santidade procedente da verdade. Amém? Que palavra! O mundo não podemos mais pensar nem agir como ele age. Por quê? Porque a mente deles está, como a palavra diz aqui, alienado da vida de Deus. Ela está o quê? Envolta em trevas. Então nós que somos identidade de Cristo, não podemos compactuar com este sistema, com esta característica, com esses dizeres, com essas práticas, com essas situações. Não, temos que nos revestir de uma nova natureza, que é a verdade em Cristo. É dois parâmetros, é o quem é e o quem não é de Deus. Malaquias não diz? E verás verdadeiramente quem és de Deus e quem não é. Precisamos identificar. Por isso que Apocalipse fala, porque não és quente nem frio, és morno, eu vou te vomitar. Não podemos ficar em cima do muro. Não podemos ter as mesmas práticas que o mundo tem. Aquilo se passou, eis que tudo se fez novo. O que se fez novo? Eu preciso entrar na dimensão do que Cristo ensinou, do que Cristo tem para a minha vida, do que a palavra dele determina qual vai ser o meu modo de viver.
O meu parâmetro, o nosso parâmetro hoje de vida é a palavra de Deus. É a palavra quem nos dá a direção, é a palavra quem nos dá o norte, é a palavra quem diz o que podemos e o que não podemos fazer. Não podemos mais, se o mundo compactua com isso, se o mundo isso, se o mundo aquilo, eu também acho legal. Tem cristão que já está achando que o relacionamento homossexual não tem nada a ver. Tem cristão, querido. Tem igrejas cristãs que falam que Deus é amor e por isso ele não iria julgar um homem com um homem porque eles se amam, uma mulher com mulher porque se amam. A palavra de Deus ela é clara. Os sodomitas, os efeminados não herdarão o reino dos céus. É claro, não tem para onde correr. Tem algumas coisas que dá diferença de uma igreja para outra, mas que não tira a essência da palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus. Mandamento é mandamento. Não tem para onde distorcer. Ou é ou não é. Então, não podemos mais compactuar com essas coisas do mundo. Outra coisa, a identidade de Cristo em nós nos ensina como falar. Abre lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Isso aqui tem muito cristão precisando aprender isso aqui. Muito, não é pouco não. Diz assim, 1 Pedro 3,10: porque quem quiser amar a vida, e olha o que ele fala, e ver bons dias, quem quiser amar a vida e ver bons dias, o que é isso? Futuro, deve guardar a sua língua do mal e os seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz com insistência, porque o Senhor mantém os seus olhos sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas orações, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam coisas más. Sério isso daqui, meu querido, minha querida, é sério. Se você quer ter bons dias, um futuro bom, um futuro abençoado, guarde a tua linguinha dentro da tua boquinha. Se você não souber falar nada, se não tiver o que falar, eu sempre ensino, fica quieto. Eu sempre falo, parafraseando a Bíblia, o maior sábio é aquele que sabe ficar quieto quando não tem nada para falar. Então, adquirir a identidade de Cristo é você saber ficar quieto para não falar besteira. Não existe quem muito fala, muito erra. Tem gente que dispara, fala, e daqui a pouco não se aproveita nada do que falou, começou a descambar para um lado, e aí vai fora. Fale, mas fale certeiro. Fale corretamente. Não tem conhecimento do assunto, fica calado. Vai estudar para depois você falar. Então, adquirir a identidade de Cristo é isso também. Porque tem muita gente falando besteira. Tem muito líder falando besteira. Como eu falei da outra vez aqui, né? O batismo da prosperidade. Não tem isso na Bíblia. Você pode procurar a Bíblia de cabo a rabo que não tem. Batismo da prosperidade, aí vem o ímpio e desce a lenha. Os crentes, olha como que estão os crentes. Porque não conhece a Bíblia e fala besteira. Esses dias tinha um vídeo,
É cômico, gente, é cômico. Eu tenho que falar essa. O cara prendeu, eu mostrei pra Sheila, prendeu o demônio dentro da garrafa PET de 2 litros. Ele aqui, ó, gente, com a garrafa vazia, endemoniada. Ó, eu vou apertar e o demônio vai entrar dentro da garrafa. Aí, fapo, apertou, aí a mulher ficou normal, não sei, ele devia estar combinado, não sei, com o demônio lá, não vou entrar nesse mérito. Aí a mulher ficou normal, ele fechou a garrafa, ó, o demônio está aqui dentro, hein? O demônio não conseguia passar a garrafa não, mas tudo bem. Aí ele, agora eu vou soltar, vou abrir a tampa da garrafa e o demônio vai voltar para a mulher. Aí abriu, a mulher voltou de novo. Aí ele, agora eu vou expulsar. Eu falei, meu Deus... Que é isso, Jesus? Que é isso? Tá, quer fazer uma coisa louca dessa? Que não grave, né? Porque vira escárnio para o reino de Deus. Vira escárnio, ainda manda gravar, ainda olha para a câmera, ainda, no mínimo ele que mandou gravar. Achando que é bíblico o que está fazendo, que a Bíblia manda. Eu falei, não, isso daí é absurdo. Isso daí é um absurdo. Então, não tem o que falar, não fale. Outra coisa, obedecer, adquirir a identidade de Cristo é obedecer seus mandamentos e temer ao Eterno. Deuteronômio 8:6. Diz assim: portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor, seu Deus, viva como Ele os direciona e tema a Ele. Então, obedecer os mandamentos, querido. Se eu quero ter um 2015 abençoado, pleno, eu preciso obedecer os mandamentos. Eu preciso temer ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Quando eu temo ao Senhor, eu não sou precipitado. Quando eu temo ao Senhor, eu não faço besteira. Eu temo. Grande parte dos pecados, inclusive os de ato sexual, eles são por falta de temor ao Senhor. Falta de temor. Temor já foi embora há muito tempo. Porque quando você teme ao Senhor, querido, você passa longe disso. A tua carne pode estar gemendo, mas o temor ao Senhor fala mais alto na tua vida. O respeito. Cristo morreu por nós. Não é para a gente ter uma vida desregrada, fazer qualquer coisa. Aí usa até versículo bíblico, né? Todas as coisas me são lícitas. Sim, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí o temor passa longe. Então, queridos, para que a gente possa terminar, 2015 está aí, nos espera e vai ser o melhor ano da nossa vida, amém? Mas para que a gente possa viver o reino de Deus em nossa vida e através da nossa vida, precisamos adquirir a identidade de Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo e não nós. Como aquele dia a Sol viu, olhou para minha cara, eu falei, olha nos meus olhos e vê o sangue de Jesus nos meus olhos. Não aguenta. Não aguenta. Isso é sinal que a vida de Cristo está em ti. Que as pessoas possam olhar para você
nesse final de ano de 2014, início de 2015, e ver Cristo e não você, porque se for ver você, meu querido, meu Deus, nós por nós mesmos somos hipócritas, somos imundos, somos maus, somos rebeldes, maquinamos o mal o tempo todo, nós por nós mesmos, mas quando o nosso eu morre e Cristo vive em nós, aí é diferente. Aí o amor reina, a paz reina, o companheirismo reina. Você consegue suportar uns aos outros, amar uns aos outros, orar um pelos outros, carregar a carga um dos outros. Então precisamos adquirir essa identidade de Cristo para que 2015 a gente venha testemunhar do que Deus fez na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé.